Fala turma, bom dia. Vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin nessa manhã, na abertura do dia. Vamos dar uma olhada nos próximos movimentos possíveis para a gente poder traçar aqui as nossas melhores estratégias aqui para os próximos dias, tá joia? Antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Estou vendo que o número de visualizações tem aumentado bastante, mas os números de inscritos ainda estão pequenos. E para você deixar o like para ajudar o algoritmo a distribuir o vídeo para mais pessoas, tá bem? Então vamos lá. Olhando aqui no gráfico diário, né, o que a gente percebe? Depois que ele fez o rompimento aqui para baixo, da acumulação que ele estava antes, né, ele tem testado sempre essa média de 25 períodos, tá? Então ele bateu aqui, desceu, bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu, bateu aqui de novo, caiu, bateu aqui, caiu. Provavelmente ele pode estar indo buscar essa retomada aqui da média também para testar, para tentar um rompimento dela e voltar a subir, e aí ele tem um outro ponto aqui de resistência, que é a acumulação anterior, e aí ele pode testar ela para tentar romper. Então aqui são dois pontos que ele precisa validar, né? Rompimento da média de 25 e depois o do suporte aqui da resistência. Então essa é uma possibilidade. A outra é ele buscar a média de 25 e voltar a fazer um fundo mais baixo, batendo aqui no suporte, que é justamente a acumulação anterior, tá? Então pode ser que ele faça um movimento de teste aqui até romper esse suporte, tá bom? Ele rompendo esse suporte, o que vai acontecer? Ele vem para dentro da faixa de preço da acumulação antes do topo histórico, tá? Ele pode ficar navegando aqui também nesse meio, né, criando aqui uma nova acumulação, né? Existe essa possibilidade também, dele não conseguir romper nem para baixo nem para cima e ficar aqui no meio, porque aqui ele criou um gap grande entre as duas acumulações, né? E perceba que esse gap, ele tem a mesma distância do, da acumulação onde ele fez aqui o topo histórico e da acumulação anterior. Então é a mesma distância de preço, né, em relação à faixa, tá? E aí a gente precisa ficar de olho aqui nos próximos dias para ver que direção ele vai tomar. Agora, ele está numa tendência de baixa, tá? Nessa tendência de baixa, a probabilidade maior é que ele, talvez, se ele conseguir romper essa faixa de preço que ele está agora, a gente até traçou uma linha aqui, olhando o gráfico de hora, né? Aqui no gráfico de hora, ele está testando essa faixa de preço de 83,5, 84, para tentar romper e se sustentar acima. Se ele fizer isso, ele vai testar aqui, ele vai buscar a média de 25 para testar, tá? Se ele não conseguir romper, ele vai voltar a descer dessa posição mesmo, né, buscando aqui testar o suporte anterior, tá bom? Como as médias estão todas apontando para baixo, é provável que nos próximos dias ele continue essa tendência de baixa após ele chegar aqui na média de 25, tá? Se ele romper aqui a média de 25. Se ele romper essa faixa para testar a média de 25, tá bom? Então, esse aqui
são os próximos movimentos que ele pode fazer, tá? Ainda existe aqui uma possibilidade dele testar a média de 25, romper essa média de 25, e aí ele vai ter um outro teste bem próximo, que é o suporte da última acumulação. E aí ele pode bater e pode voltar a ficar nessa faixa de preço, tá? Essa não me parece ser a maior probabilidade nesse momento, visto que ele ainda nem testou aqui a média de 25, tá? E ele está ainda em tendência de baixa. Olhando aqui o gráfico semanal, a gente percebe que ele está buscando cruzar as médias, né? Então ainda tem um espaço ainda para ele cair antes que as médias elas se encontrem, tá? O gráfico semanal dessa semana que a gente está, a vela ela não está forte, ela caiu bastante na semana anterior. Essa semana ele até tem dado um respiro, pode ser que ele suba mais um pouquinho, mas ela não é uma vela forte, né? É uma vela ainda fraca de retomada, então pode ser que realmente ele faça um movimento ainda de queda, tá? Essa, na minha visão, é a maior probabilidade. Agora, olhando aqui no mensal, a gente vê que ele está numa tendência de alta, mas existe um gap ainda bastante grande em relação às duas médias, né? A de 7 períodos e a de 25. É uma relação a mesma que ele criou aqui no ciclo anterior, no topo que ele fez. Então ele criou um gap grande, depois as médias se cruzaram, passou um período aqui de 18 meses abaixo da média, depois voltou a subir nesse ciclo. Pode ser que ele esteja aqui tentando diminuir a distância para essas duas médias, tá? Isso vai fazer com que o preço do Bitcoin ele fique aqui mais estável, caia aqui um pouquinho. Ele pode testar aqui essa faixa de preço, tá? Isso se não fizer uma retomada para cima, tá? Mas o ponto importante nesse momento é essa faixa de preço aqui dos 74, 73, 74 mil dólares, tá bom? Então é isso, turma. Para quem está investindo em Bitcoin, a gente está num momento aqui de oportunidade, tá? Onde a gente está com uma queda aqui de preço. Para quem comprou o Bitcoin aqui, quando ele estava subindo, comprou na euforia, achando que ele ia para 200, 250 mil pontos, não precisa ficar desesperado, né? Não precisa ficar desesperado. Se você acredita no Bitcoin, acredita nos fundamentos dele, pode aproveitar esse momento para comprar mais, melhorar o seu preço médio. Então, quando você compra na queda, você acaba dividindo o seu preço médio, né? Você acumula com um preço médio melhor. E quando ele retomar, se você tem um preço médio aqui na faixa de 83, 84, quando ele retomar, você vai estar ganhando ali 30%, tá? Ao invés de você ficar com um prejuízo nesse momento, se você comprou nessa faixa e vender agora, você vai acumular um prejuízo aí de 16, 17%, tá? Então você pode esperar
E aí o fator tempo é determinante para isso, né, você precisa ficar calmo. Então, você precisa ficar calmo, isso é fundamental, você manter aí o seu humor, tá. Porque se você comprou o Bitcoin aqui nessa faixa, você comprou por algum motivo, você comprou imaginando que ele ia subir mais do que 109.000. O que te faz pensar que essa queda, que é uma correção aqui natural no movimento do Bitcoin, no movimento de qualquer ativo, na verdade, né? Então, o que ele está fazendo? Ele tá fazendo isso. Está subindo, corrigindo, subindo, corrigindo. Tá? A gente não sabe até quando é essa correção. Aqui é um bom ponto de suporte. Pode ser que ele bata aqui e volte a subir aí nos próximos meses, tá? A gente não sabe quanto tempo isso aqui vai demorar, mas pelos fundamentos me parece bastante provável que o Bitcoin ele vai chegar um dia a 200, 250 mil, 500 mil, 1 milhão de dólares, tá? Então, se você comprou aqui achando que ele vai chegar a 250 mil, continua comprando aqui, né? Tendo a sua mesma crença, mantendo a sua mesma crença, porque aí você vai ganhar mais. Né? Imagina que você comprou aqui. Você comprou aqui, o seu pensamento deve ter sido: putz, por que eu não comprei antes, né? Por que eu não comprei aqui? Por que eu não comprei aqui? E o pensamento é o mesmo. Você está tendo a chance de comprar ele mais barato. Você está tendo a chance de voltar no passado e rever as suas decisões, né? O porquê que eu não comprei. Então aproveita e compra agora na baixa para ele poder subir, tá? Ao invés de você vender e ficar com um prejuízo na mão. O segredo de ganhar a longo prazo é você acumular ao longo do tempo, fazendo investimentos constantes e melhorando seu preço médio. A sua rentabilidade no final ela vai ser bem maior. Tá joia, turma? Então mantenha a calma, tá bom? Um abraço e até mais.